Então, a gente precisa perceber, que aí eu venho no culto do Felipe Valadão desse último domingo, a gente precisa perceber aonde Deus está fluindo, aonde flui Deus. Aquilo que eu já falei até no vídeo passado, andar com pessoas de Deus. E pessoas de Deus, a gente não marca elas pela religião que elas têm. Pessoas de Deus são pessoas que têm uma palavra boa para te falar, uma palavra de humildade, uma palavra de conciliação. Não são palavras que estimulem mais ainda a tua preocupação ou o teu ressentimento por alguém, se é que você pode ter, porque na verdade, qualquer sentimento ruim, a gente não precisa nem de alguém para dizer para a gente que a gente não deve ter aquele sentimento ruim de ressentimento, de raiva, disso ou daquilo, porque todos e quaisquer sentimentos ruins não provêm do bem, né? O nome já diz, se o sentimento é ruim, ele não pode estar vindo de alguma coisa boa. Então, aquilo que não é bom, a gente tem realmente que expulsar de dentro de nós e a gente nem precisa de ajuda humana para isso. Mas muitas vezes a gente precisa da ajuda da oração e da fé, para que Deus tire aquele sentimento que não agrada nem a nós, e nem a Ele, nem ao mundo. Então, assim, não podemos de forma alguma trair a nossa natureza. A nossa natureza é uma natureza boa, que ela muitas vezes, todos os dias, ela é assim, desafiada, né? Tem sempre alguma coisa que desafie a nossa boa natureza. Mas a gente tem que permanecer com os pés firmes e fincados, na certeza de que nós somos bons e que nós podemos ainda sermos melhores do que nós já estamos sendo. Se todos os dias, a cada momento, a gente buscar dentro de nós melhorias e melhorias e melhorias, superarmos as dificuldades não são só problemas que as pessoas nos trazem ou problemas externos ou circunstâncias inesperadas, mas a gente também cria as nossas dificuldades, promovendo, cultivando dentro de nós, por poucos minutos ou por um dia inteiro, às vezes por uma vida inteira, ressentimento por alguém. Isso tem que ser liberado de você, isso não é seu. Se não é bom, não vem do bem. Se não vem do bem, não te pertence. Para que você quer alguma coisa do mal? Deus, eu fiz algumas anotações. Quando a gente passa por uma situação difícil e a gente não sabe muitas vezes o que fazer e qual caminho tomar, é isso que eu já falei atrás no outro vídeo. Essa é a sequência do primeiro. A gente precisa ter a fé, a confiança, buscar em Deus, a palavra dele, aonde ele vai nos direcionar. Porque Deus nos restaura. Deus é um grande restaurador. Deus é um grande restaurador. Né? Às vezes, até agora veio isso na minha cabeça, às vezes a gente venera pessoas, né, que restauram obras de arte, né, que restauram quadros, fachadas, né? E isso é maravilhoso, é uma profissão linda, restaurar aquilo que um dia já foi todo perfeito, né, bem montadinho. Como a gente, né, a gente nasce sem pecado, a gente nasce perfeitinho. A gente não sabe comer, a gente não sabe xingar, a gente não sabe ter sentimento ruim. A gente nasce, a gente chora porque tá com fome, a gente chora porque tá com cólica. E aí tem alguma alma bondosa, que é aquele que nos cria e nos educa, que vai matar a nossa fome, tentar amenizar a nossa cólica. É exatamente assim. A gente nasce purinho, mas a vida e as coisas, às vezes, né, a gente vai aprendendo com os outros e na cópia dos outros, a gente promover uns sentimentos ruins dentro da gente, né? A gente vê um amiguinho quando é pequeno implicando com outro amiguinho, a gente vê um amiguinho com raiva do outro amiguinho, a gente às vezes vê o nosso pai, a nossa mãe dando uma bronca, ralhando com a gente, e aí a gente vai aprendendo uns sentimentos que não são bons. E aí eles acabam se misturando com aquilo que a gente nasceu, que Deus nos fez, cheio de sentimentos bons, cheio de coisas maravilhosas, mas a própria vida
vai ensinando a gente que tem um outro lado aí meio obscuro, meio escuro, de sentimentos, às vezes de ira, quando nosso pai e a nossa mãe ralha com a gente de uma forma muito feia, e aí a gente começa a aprender aquilo que não é legal. E aí a gente amadurece, e a gente busca então nos aperfeiçoarmos como seres humanos e como pessoas. E o melhor restaurador que tem é Deus. Deus é o grande restaurador de seres humanos. Deus é o grande restaurador dos seus filhos. Então, quando você precisar restaurar alguma coisa na sua vida, seja pessoal, íntima, emocional, financeira, psicológica, a nível de amizade, de relacionamentos, busque em Deus essa restauração. Deus é o grande restaurador. Ele restaura obras-primas, obras de artes maravilhosas que somos nós. Afinal de contas, nós somos criações do Criador. Então, Ele está sempre pronto mesmo para nos restaurar. Não se esqueça que quando a gente chega aqui, Ele nos fez purinhos. Mas o dia a dia vai dando umas craqueladas na nossa obra de arte. Mas aí vem Deus e vai restaurando. Ele é o grande restaurador da sua obra-prima, que somos nós. Não esquece disso. Então, eu terminando aqui, eu digo para vocês, espere em Deus. Não se sinta mal de algumas vezes ter fugido ou ter buscado em lugares que se mostraram errados depois, e o que a gente às vezes, muitas vezes até já sentia que era errado, da gente fugir de um problema, buscar a solução aonde a pessoa também tem problemas, né? Então, assim, ninguém tão imperfeito quanto nós, e todos nós somos imperfeitos, ainda mais se nos compararmos com Deus, não vai dar a solução para os nossos problemas. A solução para os nossos problemas é ter fé, não ter medo, levar até a presença de Deus, o nosso grande restaurador e criador. Não se sinta mal das vezes que você fez isso. É absolutamente humano fazer isso. Nós é que precisamos aprender a deixarmos de sermos assim tão humanos. Nós precisamos conseguir evoluirmos para uma obra não humana e não terrena. A gente precisa cada vez mais buscar e tentar ter dentro de nós o nosso sobrenatural, chegar mais perto dos céus. Chegando mais perto dos céus, a gente chega mais perto de Deus, da vontade, da sabedoria e de tudo aquilo de poderoso, de amoroso que Ele nos deu. Então, lembra disso. A gente nasce purinho, ingênuo, todo perfeitinho, com aquela pelezinha veludada, aquela coisinha toda linda. A gente só sabe ter fome e cólica. Mas aí, com o dia a dia, a gente vai dando as craqueladas. E aí tem o grande restaurador, né? Da obra-prima dele, que somos nós. E Deus vai restaurando a gente. Então é isso. Essa era a mensagem de hoje e era isso que eu queria compartilhar. Se quiserem assistir o vídeo do Felipe Valadão, do domingo passado, o último domingo foi o último culto do último domingo desse ano, de 2021, assistam. Ele fala de uma outra perspectiva disso tudo, da gente conseguir perceber aonde flui Deus, aonde Deus está fluindo, aonde Deus está agindo, e é aquilo que eu falei. Pessoas de Deus, elas não são carimbadas como crentes católicos, espíritas, não. Pessoas de Deus, elas têm um olhar mais doce diante do mundo, elas têm menos amarguras, elas têm palavras mais de consolação para te dar. Pessoas de Deus não te provocam que façam o mal. Pessoas de Deus não te provocam que você se separe do seu marido, da sua esposa. Pessoas de Deus te provocam que você tente restaurar o seu relacionamento. Pessoas de Deus não te provocam que abandonem um filho difícil, complicado, ou que está na droga, ou que está se relacionando com pessoas ruins. Pessoas de Deus vão te aconselhar que você busque o teu filho para perto de você.
Pessoas de Deus não vão instigar em você um sentimento, sei lá, difícil, implicante com o teu vizinho. Pessoas de Deus vão te dizer que de repente o teu vizinho está passando por um momento mais complicado, que você deve ter paciência e orar por ele. Pessoas de Deus não vão te dizer, tenha raiva dessa pessoa que te fez mal. Tenha raiva dessa pessoa que você foi buscar uma ajuda e ele te criou um grande outro problema. Não. Pessoas de Deus vão te dizer, ore por ele. Peça que Deus toque no coração e emane bastante Espírito Santo, divindade para essa pessoa. Para que ele possa ter uma outra oportunidade de prestar uma ajuda e que ele esteja pronto por Deus a realmente ajudar. Porque Deus se usa também de alguns de nós aqui, da mesma forma que quando ele era verbo, ele se utilizou de vários profetas. E depois ele veio até nós em carne, que foi enviando Jesus Cristo. Tá bom? Então, seja e ande com pessoas de Deus. E os seus problemas, dobre o seu joelho, leve a Deus, ore, orar e conversar com Deus. E Ele vai te trazer a solução. Beijo. Fiquem com Deus, com o Espírito Santo e com a paz de Jesus Cristo. Amém. E amém. Glória a Deus.